nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Essa música, oh Jesus. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Amém. Oh, Deus, bom demais. Essa música tem história na minha vida, viu, gente? Sei na vida de vocês. Mas quando eu nem tinha convertido, tinha entregado a minha vida ao Senhor, eu já tinha tido contato com essa música numa rádio. Eu não sei se era Plenitude FM. Rádio Melodia, mas eu acho que era Plenitude. E colocavam lá em casa, assim, eu ia na casa da minha avó e essa música já existia lá. Deus é bom. Que bom que é bom trazer a memória, né? Aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos renova, aquilo que nos mostra, nos direciona, nos lembra de bons começos, né? Isso é maravilhoso. Ouse ir para a presença do Senhor e pedir para Ele, fala, Senhor, me ajude a trazer a memória coisas lá de trás que possam me renovar. Talvez você tenha precisado disso hoje, de um renovo. E quantas memórias boas pode te trazer um renovo, amém? Não é isso que eu vou falar não, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar, né? Deus é bom. Você pode dizer para quem está perto de você, Deus é bom. Amém. O título dessa palavra é mais do que suficiente. Eu coloquei ali essa passagem nos 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos descrevem essa passagem. Alguns com mais detalhes do que outros. Mas aqui eu mais me identifico é com João, porque João é mais detalhista e eu sou detalhista. Então eu me identifico muito com ele. Isso é uma bênção. Vamos ler aqui primeiro, né? João 6, versos 1 ao 13, diz o seguinte. Eu vou lendo aqui, vocês vão se contextualizando enquanto ele coloca ali também. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Coincidência, né? A gente está próximo da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe,
Imagine aqui, vamos parar. Samara, vem cá. É você? Sobe aqui. Tadinha não. Eu escutei. Tadinha não. Tadinha é filho de rato. Ela é muito linda, inclusive. Faz de conta que eu sou Felipe. Eu sou Jesus. E aí Jesus chega assim, olha bem para essa multidão, tem 5.000 homens aqui, só homens. Muita gente, né? Vou pagar minha terapia. Vou pagar sua terapia, vou não. Muita gente, né, Felipe? Onde será que a gente vai conseguir comprar pão para esse tanto de gente? Aí agora eu sou Felipe. Verdade, né, Jesus? Nem com 200 denários a gente ia conseguir comprar pão, lá, nem a padaria Paineiras ia conseguir esse tanto de pão para esse povo. Não tem jeito. Palmas para Samara. Obrigada. Mas era literalmente isso, gente, que estava acontecendo ali. Eu imagino a cena, Jesus com o braço cruzado, olhando para toda aquela multidão naquela colina e falando isso. É o que está falando ali. É muita gente, né? Onde será que... E Jesus já sabia o que ia acontecer, porque é que fala, né? Jesus fez essa pergunta, onde a gente vai comprar pão para esse povo comer? E ele fez essa pergunta para pô-lo à prova, verso 6, pois já tinha em mente o que ia fazer. E aí vai, Filipe responde, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um, grave bem isso, para que cada um recebesse o quê? Um pedaço. Não está falando nem de pão inteiro, está falando de pedaço. Grave bem essa palavra, fala comigo, pedaço. Grave aí. Qual palavra que é para gravar? Pedaço. Outro discípulo, André, que não é o esposo da Vanessa, mas o esposo da Vanessa é discípulo também. Irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Será que não parece um tom de insignificância aqui? Tão pouco. Não parece isso? É tão insignificante assim, no sentido de pouco. Né? 2 pãezinhos aqui, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Até aqui nós vamos falar. Por enquanto. Depois a gente vai até o 13, enfim. Aqui a gente vê uma história no momento que Jesus estava pregando, Jesus estava curando as pessoas. As palavras que Jesus transmitiam ali eram palavras de vida, eram palavras que transformavam as pessoas que estavam ali, eram palavras que faziam a terra tremer. Não tinha um que não passasse e ouvisse Jesus pregando que não parava, gente. Você vê lá naquela casa, onde Jesus operou a cura daquele paralítico, né, que os amigos descem a partir do teto. As pessoas iam se amontoando onde Jesus estava. Tamanha era o eco da voz de Jesus. Tamanha era a vida que era transmitida através de Jesus, através da voz de Jesus. E as pessoas ficavam a fio naquele lugar enquanto Jesus falava. As pessoas não iam embora. E a prova disso é exatamente esse texto, que o primeiro milagre, né? Porque as pessoas já estavam ali há horas, elas não sentiam fome, assim, obviamente, sentiam fome, claro, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que a fome não era um impedimento para elas irem embora. A fome não era um impedimento para elas não prestarem atenção. Gente, quantas vezes o culto está demorando aqui, e eu posso falar por mim, vou me usar como exemplo. Eu venho aqui mais cedo para o ensaio,
A maioria das vezes eu não trago lanche, não trago nada para comer, só fico na água. E chega essa hora, eu já estou com fome. E quantas vezes a fome é um empecilho para a gente prestar atenção naquilo que Deus quer falar? Não é, Samara? A fome te tira a atenção? Não tira. Biologicamente, né? Isso faz parte do nosso organismo, né? Nos dando um alerta, você precisa comer, você precisa comer. Mas as pessoas fixavam os olhos em Jesus e ali elas iam ouvindo Jesus. Nada fazia essas pessoas saírem da presença de Jesus. Próximo slide, por favor. E aí, Jesus faz a pergunta, né? Quantos pães vocês têm? Chega aí um momento. E o que eu penso com isso? Lê no verso 8 e verso 9, que ele fala, onde lá André chega com essa notícia de que tinha só 5 pães e 2 peixinhos. O que é importante a gente pensar? Na perspectiva de Jesus versus a perspectiva dos discípulos. Um discípulo chega, depois da pergunta de Jesus, e fala, nem se a gente tivesse 200 denários, a gente ia conseguir comprar um pão para que desse um pedaço para cada um. E aí o outro discípulo chega com algo tão pouco, tão pequeno em suas mãos, parece tão insignificante, e entrega até Jesus. Qual é a sua perspectiva diante das suas limitações? Qual é a sua perspectiva diante de algo que parece tão pequeno, nas suas mãos, que está nas suas mãos, de algo que parece tão pouco? Observe que André, ele não disse, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. André chama de pãezinhos e peixinhos. Como se ele quisesse enfatizar que aquela quantidade era tão pequena e tão insignificante diante de uma enorme necessidade. Sim ou não? Porque pensar 5 pães e 2 peixes para um garoto que levou, porque a palavra fala que foi um garoto, um adolescente, às vezes uma criança de 12 anos, não sei, mas era um garoto. Para ele era o suficiente para ele se alimentar naquela tarde, naquele dia. Qual é a sua perspectiva diante das suas limitações? Jesus pega aquilo que eles tinham, que ele tinha nas mãos. Pode passar para o próximo, por gentileza. Aquilo que era tão limitado, pega aquilo que eles tinham, reconhece diante dos discípulos aquilo que eles trouxeram. E o próprio Jesus pergunta, né? Quanto tem aí? O que tem aí? Em outro evangelho isso está, né? E eles entregam nas mãos de Jesus. Por que Jesus faz isso? Para que aqueles discípulos reconhecessem as limitações que eles estavam enfrentando. Frente àquilo que nós estamos passando, que você está passando, você precisa reconhecer que é uma limitação. Você precisa reconhecer aquilo que você está enfrentando. Você precisa reconhecer face a face as suas limitações, que você precisa de Deus. Porque muitas vezes, face a face, as nossas limitações, se não praticamente todas as vezes, o que nós fazemos quando nós damos de cara com as nossas limitações? A maioria das vezes, nós desistimos. A maioria das vezes, nós entregamos os pontos. A maioria das vezes, nós deixamos tudo, pensamos que tudo está perdido. A maioria das vezes, nós fazemos isso. A maioria das vezes, nós largamos a rede.
na maioria das vezes, nós olhamos para trás. Mas quando nós reconhecemos as nossas limitações, aí há um poder muito grande, gente. Quando você olha para si, você fala, Deus, até aqui, ó, não dá mais, não posso, não consigo, não está nas minhas mãos mais. Quando você reconhece, você está diante de algo, você reconhece as suas limitações, você também pode reconhecer o poder ilimitado de Deus. Amém? Quando você chega diante de uma situação que é o seu limite, que você se sente limitado, que você sente que não dá mais, que não tem como caminhar, é aí que o poder ilimitado de Deus é mostrado para você. Nós temos essa oportunidade. Por isso que eu quero te dizer nessa noite, quando você estiver diante das suas limitações, e provavelmente nessa noite, todos nós aqui, se eu perguntar qual é a sua limitação, você tem uma limitação? Só uma. Eu tenho certeza que todos nós aqui vai vir aqui e vai me falar de uma limitação no mínimo. Porque todos nós temos muitas limitações. Só que as limitações, gente, não foram colocadas, elas não chegam até as nossas vidas para nos parar, para nos fazer desistir. As limitações chegam até as nossas vidas para que a gente olhe para elas, reconheça que temos limitações, mas que a gente reconheça também o poder ilimitado de Deus. Amém? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. E isso talvez vai ser crucial na sua vida em algum momento para que você não saia daquela porta e nunca mais volte. Não deixe de orar. Não deixe de crer. Isso vai ser crucial para a sua vida. Então, enquanto nós não chegamos no nosso limite, nós costumamos supor que nós podemos suprir, que nós podemos libertar, que nós podemos produzir, que é na força do nosso braço, que eu consigo, que eu posso e que eu não preciso de ninguém. Reconheça as suas limitações. Em nome de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando hoje. Eu não sei se você tem sofrido crise de ansiedade, porque eu tenho visto muitas pessoas com crise de ansiedade. Muitas. Ah, é demônio. Não, é crise de ansiedade. O demônio se aproveita disso, obviamente. Muitas pessoas sofrendo de depressão. Muitas pessoas em pânico. Muitas pessoas. Inclusive aqui, às vezes nessa noite. E enquanto eu estou falando, acalma o seu coração na presença do Senhor que está aqui nesse lugar. É a sua limitação nessa noite? Reconheça a sua limitação, mas reconheça que Deus tem um poder ilimitado para te sarar, para te transformar, para te curar e te fazer nova criatura. Você precisa crer nisso. Então, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a sua limitação. Eu não sei aquilo que tem permitido você questionar se você é qualificado ou não na presença de Deus para fazer a diferença num mundo tão fragmentado. Num mundo tão, sei nem descrever. Desculpa, mas às vezes eu não sei descrever o mundo. Como que o mundo está? Porque o negócio está bagunçado. Não sei se você vê assim, mas o negócio está bagunçado. Eu não sei como você se vê. Eu não sei se você se vê face a face com um passado sofrido. Eu não sei se você se vê diante de um sonho que morreu. Eu não sei se você está diante de uma falta de dinheiro, ou de uma falta de tempo, ou de uma falta de instrução, ou de uma falta de habilidade em algo, ou de uma falta de visão, uma falta de foco, uma falta de temperança, uma falta de influência, uma falta de confiança. Próximo slide. Mas eu também quero te dizer, nunca
Nunca avalie uma dificuldade à luz dos seus próprios recursos. Nunca. Os discípulos fizeram isso, literalmente. Eles olharam para aquela dificuldade, tanta gente, a dificuldade era, o problema era, como nós vamos alimentar esse tanto de gente? Jesus deu uma responsabilidade para eles. E eles estavam avaliando aquela circunstância à luz do que eles tinham na mão, 5 pães e 2 peixes. O que adianta isso aqui? Isso aqui não vai alimentar esse povo. Então, nunca avalie uma dificuldade, nunca avalie as suas limitações, o seu problema, à luz, dos seus próprios recursos, mas à luz dos recursos de Deus. E eu quero te dizer, os recursos de Deus são ilimitados. Deus levanta onde não tem, Deus faz onde era improvável, Deus levanta aquele que não é, Deus usa aquele que não é sábio. Deus usa um recurso ilimitado. Deus conta com algo que é ilimitado. Deus não depende daquilo que nós temos, literalmente, diante dos nossos olhos. Ele vê muito mais além. Ele avalia as coisas muito mais além, de uma ótica que é muito mais além do que a nossa ótica. Por isso eu quero te dizer, você está diante do impossível na sua vida? Tem alguém aqui nessa noite que está diante do impossível na sua vida? O impossível é apenas o ponto de partida de Deus. Deus não vê o impossível como nós vemos. Impossível para Deus é fichinha, gente. Então, nunca avalie uma dificuldade à luz daquilo que você tem às suas mãos. Eu já provei disso, eu posso falar. E eu acho que eu provo disso todos os dias. Os recursos de Deus são ilimitados. Jesus pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes. Ainda que fossem pequenos, Jesus pegou, Jesus aceitou, Jesus tomou as suas mãos, Jesus pegou aquele pequeno embrulho de comida, uma quantidade pequena, uma quantidade insignificante, era tudo que aquele menino tinha, mas ele entregou tudo. Ele poderia ter entregado 3 peixes, 1 pão, metade de um pão. Era tudo que ele tinha, ainda que pouco, mas ele entregou tudo nas mãos de Jesus. Se você guarda o seu pouco, e eu não estou dizendo aqui de dinheiro, eu não estou dizendo aqui de coisas. Pode ser que sim, pode ser que esse seja o seu caso. Não somente isso. Mas se você guarda o seu pouco, ele vai continuar sendo pouco. Mas se você oferece o pouco que tem para ser usado nas mãos de Deus, o seu pouco vai sendo multiplicado enquanto você caminha. O seu pouco vai sendo multiplicado na sua carreira aqui nessa terra. Sabe qual é o problema? É que a gente quer que o negócio aconteça da noite para o dia, né? E o que aconteceu aqui quando o menino deu, aquele rapazinho, aquela criança, aquele pré-adolescente, colocou o seu pouco nas mãos de Jesus. O que Jesus fez? Jesus tomou e abençoou. Fala comigo assim, Jesus abençoou o pouco. Fala de novo, você entendeu? Fala de novo. Jesus abençoou o pouco. Você está achando que você tem aí dentro é pouco? A ponto que você não pode dar para Deus? Você está achando que seu coração está tão cheio de pecado, tem tão pouco de Deus aí, que você não pode doar o resto para Deus?
E você acha que isso é certo. Jesus pegou o pouco, tomou as suas mãos e abençoou. Então, o que eu quero dizer? Nunca se trata do quão pouco nós temos, mas de que o nosso pouco tem potencial para tornar-se muito nas mãos de um Deus que opera milagres. Não se trata do pouco. Se trata nas mãos de quem você está colocando o seu pouco. O problema é que a gente se concentra em coisas que não deve, né? Então, que a gente não se concentre naquilo que nós não temos, que é o que a gente faz muitas vezes. A gente tem um sonho, a gente não alcançou esse sonho, a gente se concentra tanto naquilo que você não tem, e aquilo que você tem, as pessoas que estão do seu lado, aquilo que Deus já te deu hoje, você despreza. Como que você acha que Deus vai colocar algo grandioso na sua mão se você menospreza aquilo que você tem hoje, que são 5 pães e 2 peixes? O nosso problema é que a gente se concentra nisso. A gente se concentra naquilo que a gente não pode fazer. A gente se concentra naquilo que não é suficiente. Ao invés de oferecer esse pouco para Deus. Porque Deus, quando nós entregamos aquilo para Ele que não é o bastante, aquilo que parece não ser o bastante, Deus multiplica e Ele faz o quê? Ele faz aquilo se tornar o título dessa palavra, mais do que suficiente. Mais do que suficiente. E eu amo olhar para essa passagem e ver o que Jesus fez com aquela pequena oferta. Ele pegou aquela pequena oferta, ele olhou para o céu, pelo pouco, agradeceu, deu graças pelo pouco que aquele menino tinha trazido. É isso que Deus faz com a sua oferta, que aos seus olhos parece tão pouco, parece tão insignificante, parece tão pequeno. Jesus abençoa aquilo que é pouco, aquilo que parece pouco para você. Ai, gente, Jesus é muito bom. E Jesus, é claro que ele sabia o que ia acontecer. É claro que ele sabia que ia haver um milagre ali. Ele sabia que aquilo estava prestes a ser multiplicado e em grande abundância. Pensa que o Filho de Deus, segurando uma pequena oferta, segurando uma pequena ação, entre aspas, né, de acordo com os discípulos, diante do Deus Todo-Poderoso, e abençoando. Pense em algo que você deveria entregar para Deus nessa noite e que parece tão pouco, que você ainda não entregou. Parece tão insignificante. Parece tão, sei lá, tão insuficiente. Pense nisso. Agora, já memorizou isso? Veja comigo, Deus levantando, Jesus levantando esse pouco que você pensou, olhando para os céus, diante do Deus Todo-Poderoso, e entregando a sua oferta, abençoando a sua oferta. É um coração partido? É um coração quebrado? É um coração pecaminoso? Eu não sei. Mas entregue isso para Deus hoje, nessa noite. Eu não estou falando que Deus vai abençoar um erro. Eu não estou falando que Deus vai, sei lá, não estou falando disso. Mas pegue assim, sei lá, um coração partido, é mais fácil a gente pensar. Um coração partido que te faz errar, que te faz entrar, tomar decisões erradas, se precipitar. Um coração que te faz se entregar sem ter que se entregar. Se entregar para as outras pessoas no momento de não ter que se entregar.
Um coração partido que te faz pecar. Não é o pecado que você está entregando, é esse coração partido. E Deus pega algo que parece tão insignificante e levanta e abençoa. Deus, Pai, eu abençoo esse coração partido. Será que não é isso que nós precisamos, gente? Deixe Deus segurar a sua pequena oferta, abençoar a sua oferta. Em nome de Jesus. Nós não precisamos saber como Deus vai usar a nossa pequena oferta. E muitas vezes a gente vai saber só no caminho mesmo. Mas nós precisamos saber que Deus quer usar a nossa pequena oferta. Deus celebra as nossas ofertas. Amém? Deus celebra aquilo que você entrega para Ele. Semana passada eu falei aqui daquela mulher que trouxe 2 pequenas moedas. Deus celebra as pequenas ofertas. É claro isso na palavra de Deus. E não só Ele celebra, mas Ele abençoa. Ele abençoa a nossa pequena oferta. Diz comigo assim: problema mais fé é igual milagre. Problema mais fé é igual milagre. O seu problema de hoje é o seu milagre de amanhã. O seu teste é o meu violão. Acabou a bateria. O seu teste de hoje é o seu testemunho de amanhã. A prova que você está passando hoje, viu, Ana Clara? A prova que você passou, ó. A prova que você está passando hoje é para você dizer amanhã: Deus estava comigo, Deus é Deus na minha vida, Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para cumprir, a sua palavra não volta vazia. Aí eu volto a dizer o que anteriormente eu disse, o nosso problema é que a gente está diante da limitação e a gente desiste, ao invés de ver o potencial que isso pode se tornar e tem nas mãos de Deus. Pode passar o próximo? Já passou, olha, gente, esses meninos são 10. Abre lá em Mateus para mim aí, por favor. Mateus 14, 19. E eu vou abrir em João. Quero ler esses 2. Fala assim, ó, Mateus: e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Deixa eu ver o 20, se eu vou ter que ler também. Todos comeram e ficaram satisfeitos, até aí. E aqui em João 6, 11 diz: então Jesus tomou os pães, deu graça e os partiu, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Ou seja, aquele povo ali comeu até ficar cheio. O que isso quer dizer para nós, gente? Quanto mais partido, e eu coloquei ali partido no slide entre aspas, que não literalmente quer dizer do pão partido. Quanto mais partido, maior é a proporção do milagre. Conseguiu captar essa ideia? Não? Então vamos ler, vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3 e... quanto mais partido, maior a proporção do milagre. O que será que isso quer dizer, hein? Quanto mais partido, maior a proporção do milagre. Eu vou te contar aqui o que isso quer dizer. Existem lugares partidos na sua vida? Existem lugares dolorosos na sua vida? Na sua existência?
um relacionamento partido, um casamento destruído? Você tem passado por algum sofrimento? Você já passou por uma situação que te fragmentou? Que te partiu literalmente? Você foi arrasado financeiramente? Você já perdeu tudo? O que já foi partido na sua vida? Que ruptura você teme que te destrua? É um lar dividido? É uma emoção, um corpo que foi tocado e não deveria ter sido? O que está partido da sua vida? Quais áreas que estão partidas, que estão fragmentadas na sua vida, que aos seus olhos te desqualificam para você correr a corrida que Deus tem para você? Quais áreas da sua vida que estão partidas, que te impede aos seus olhos de ser usado por Deus? De passar o bastão da esperança para as outras pessoas, de que Jesus pode fazer. O que está partido na sua vida, que não te permite dizer para as pessoas que Jesus restaura? Quais áreas da sua vida estão fragmentadas? Que você não consegue levar a graça de Jesus para pessoas que estão fragmentadas. Pessoas que estão tentando correr a corrida nas laterais, na margem do caminho. Como o cego, né? O cego estava à margem. Quais áreas fragmentadas da sua vida que não te permite participar da corrida que Deus tem para você? Eu quero te dizer uma coisa. São exatamente essas áreas quebradas, fragmentadas, que faz você estar no caminho e te qualifica para permanecer no caminho. Exatamente essas áreas. Porque são através dessas áreas que Deus quer mostrar todo o potencial de poder ilimitado que Ele tem para usar a sua vida e a minha vida, para restaurar outras vidas. Eu não posso pregar porque eu tive depressão. Meu irmão, minha irmã, você está entendendo tudo errado. Se a área fragmentada da sua vida são as suas emoções, Deus quer que você entregue isso para Ele. Deus quer que você ponha nas mãos dEle, porque Ele vai pegar, Ele vai levantar para os céus, Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar aquilo. Eu não estou falando de multiplicar algo que é danoso, mas Ele vai te usar em prol de outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você foi trabalhado, que você foi curado. Então não desista.
Então não pare. Não se desqualifique. O nosso problema é isso, gente. A gente se desqualifica demais. A gente se acha ineficaz, inadequado demais. E muitas vezes nós somos mesmo. Mas não é para a gente continuar assim. Isso é para ser colocado nas mãos de Deus. Obrigada. Coloque seus pedaços partidos nas mãos de Deus. E veja Deus usar e operar suas maravilhas através daquilo que está despedaçado na sua vida. E sabe o que acontecia aqui? Deus é muito bom. Quanto mais Jesus partia aqueles pães e aqueles peixes, mais a proporção do milagre aumentava. Quanto mais pedaços eram distribuídos, mais tinha para saciar aquele povo. Quanto mais dos nossos pedaços partidos são oferecidos a Deus, mais Ele multiplica isso para os seus propósitos. Quanto mais você entrega os seus pedaços, quanto mais você entrega aquilo que está fragmentado na sua vida, mais Deus vai multiplicar para o seu propósito. E é o propósito da sua vida. Estou falando aqui para a maioria das pessoas que são mais jovens do que eu. Eu acho que a proporção hoje dos jovens de estarem mais fragmentados do que na minha época é muito maior. Você acha isso, Elton? É muito maior. É muito mais, há muito mais vulnerabilidade hoje. Não que antes não tinha. Mas na minha época de adolescência, eu não via as pessoas sofrerem o que elas sofrem hoje. Então tem alguma coisa errada. Eu nunca vi. E hoje eu posso dizer isso porque trabalho com consultório de psicologia. A maior demanda das pessoas são corações partidos, gente. Vazio. Um vazio que vem junto de si uma depressão, uma ansiedade, um abuso, uma violência nas palavras. Deixa Deus usar seus pedaços. Deixa Deus, ainda que Ele pegue os seus pedaços e faça mais pedaços. Deixa Deus multiplicar esses pedaços para a glória dEle. Deixa Deus multiplicar os seus pedaços para o propósito que Ele tem da sua vida. Gente, quantas vezes a gente pensa assim, hoje a gente fala, eu não sei o propósito da minha vida. Cara, como assim? A gente não sabe o propósito da nossa vida? Você está sofrendo por alguma coisa? Não vou falar que esse é o propósito da sua vida no sentido de sofrer. Não é, você não veio aqui para sofrer. Nós estamos no mundo, a gente vai passar por uma infinidade de coisas que vão nos fazer sofrer, sim. Mas Deus quer pegar aquilo que é sofrimento nas nossas vidas, com um potencial de poder, te transformar,
te mostrar a esperança, a graça, a restauração, para que você seja usado em prol do outro que também sofre ou está sofrendo daquilo. Gente, isso não é propósito? E às vezes a gente fica pensando, o meu propósito é cantar aqui, lindamente. Não, gente, meu propósito não é cantar, não. Meu maior desafio não é vir aqui ministrar. É desafio também, mas não é o meu maior. Meu maior desafio, quando eu saio daqui. Meu maior desafio é lá no meu trabalho, quando eu tenho que resolver algo que eu não sei como que eu resolvo. Meu maior desafio é lá dentro da clínica, que chegam demandas que muitas vezes eu olho e eu falo assim, Senhor, o que eu vou fazer? Deus, essa pessoa está sofrendo, o que eu vou fazer? Sem literalmente poder falar da palavra de Deus. Eu preciso do Senhor. Só eu sei. Quando entra alguém despedaçado ali dentro da minha sala. E quando, às vezes, traz um pouquinho de alívio, aquela pessoa sai, só eu sei. Naquele intervalo entre um paciente e outro, Elton. Só eu sei o que passa na minha cabeça. O Senhor sabe. Só eu e o Senhor. Deus é Deus de propósitos. Deus é Deus que usa aquilo que nós não imaginamos. Deus é Deus que usa aquilo que nós achamos que não serve de nada em nós. E você vê na passagem, né? Não apenas houve o suficiente para que todas aquelas pessoas comessem, como houve sobras. O que Jesus faz com as sobras, gente? Bota num saco e joga fora? Manda jogar para os animais de estimação, como a gente faz isso em casa? O que Jesus faz com as sobras? Coloca lá no verso 12, por favor, de João 6. Eu poderia ler aqui, mas quero que você veja com seus próprios olhos. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Em outra versão diz o seguinte: e quando já estavam todos fartos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Pode pôr o último slide, por favor, Murilo. Ouviu essas palavras de Jesus? Para que nada se perca. Recolha as sobras para que nada se perca. Conseguem perceber o quanto para Deus os nossos pedaços são preciosos? A gente está querendo fazer algo extraordinário para Deus. E vamos fazer, sim. Nós temos que fazer. Mas sabe quando nós vamos fazer algo extraordinário para Deus? Algo extraordinário para Deus? Quando nós pegarmos aquilo que é ordinário nas nossas vidas e transformar em algo que é extraordinário. Não adianta você querer fazer algo extraordinário do nada. Você não vai fazer.
Ninguém que é extraordinário, bem-sucedido em algo, começou no extraordinário. Aquela pessoa tentou, aquela pessoa errou, aquela pessoa teve que refazer várias vezes. Aquela pessoa deixou de dormir, aquela pessoa muitas vezes deixou de sair, deixou de comer, aquela pessoa chorou. Aquela pessoa passou por dificuldade para ela fazer algo extraordinário. Jesus olha para os nossos pedaços partidos e Ele vê aquilo como algo tão precioso. Mesmo quando, você vê que interessante, né? Ele parte algo que era ordinário, que era insignificante. Ele abençoa, ele fica feliz com a oferta, ele abençoa, ele entrega para Deus. Ele parte e entrega para as pessoas. Há o milagre da multiplicação. Ele pega aqueles pedaços que sobraram e continua sendo preciosos para Jesus. Observe que quanto mais Jesus partia, mais o milagre ia acontecendo. Quanto mais ele pegava aqueles pedaços, mais o milagre ia acontecendo. Jesus é bom. Ele deu a cada pedaço um bom uso. Amém? Ele alimentou uma multidão. E observe que lá no início, né? Quando o André diz, 200 denários não comprariam pães para toda essa multidão a ponto de dar um pedaço. E o que Jesus faz? Eu vou te mostrar o poder de um pedaço. Eu vou mostrar para vocês o significado daquilo que é partido, daquilo que está partido. Aquilo que está partido tem o seu valor. Então, da próxima vez que você tentar reter a sua contribuição, o seu coração partido para o reino, para Deus, acreditando que isso é pequeno demais, que isso não vai fazer diferença. A próxima vez que você reter o seu coração fragmentado, o seu coração partido para Deus, pensando que isso não vai fazer diferença, não se esqueça que Deus não apenas vai celebrar aquilo que você está entregando, Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar. E Ele vai valorizar cada pedacinho daquilo que você está ofertando para Ele. Deus nunca desperdiça aquilo que nós oferecemos para Ele. Nunca. Nunca. Deus nunca desperdiça. E você vê ali, né? Os que comeram, o Evangelho diz que eram quantas pessoas? 5.000 homens. Sem contar mulheres e crianças. Quem foi que deu aquela oferta? Quem? Um jovem, uma criança. Ele não estava contado ali, né? Os 5.000. Percebe isso? Que quem ofertou não estava contado? O que será que isso mostra para nós, né? O que será que Jesus quis mostrar com isso? Que quem deu não foi contado. A criança, o garoto que deu o pequeno lanche não foi contado. Quero te dizer que é exatamente assim que Deus usa as pessoas a quem os outros não contam. É exatamente assim que Deus faz com as pessoas que as pessoas não acreditam. É exatamente assim que Deus faz com aqueles que não são. Aqueles que todo mundo esquece.
É exatamente assim que Deus faz quando você olha para si e não reconhece um potencial. É exatamente assim que Deus faz quando você olha e fala, um coração partido, o que eu posso fazer com isso? Aonde eu posso mais ir? Até onde eu posso ir? Você pensa que é insignificante demais para ser contado por Deus? Eu quero te dizer uma coisa. Deus conta você. Deus olha para você. E não somente Deus conta você, como Deus conta com você. Ele conta com seus pedaços. E os seus pedaços vão sendo multiplicados. Os seus pedaços têm propósitos. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Os seus pedaços têm propósitos. Deus conta com você. Você importa, meu irmão, minha irmã. Você importa. Está despedaçado? Você importa. Tem uma dificuldade? Você importa. Você está hesitando em se entregar para Deus porque não tem algo extraordinário, assim, ó, de cara para oferecer para Ele, um talento. Eu quero te dizer, gente, talento foi Deus que nos deu. Habilidades foi Deus que nos deu. A gente tem mais a que oferecer isso em prol da glória dEle mesmo, porque foi Ele que nos deu. Eu não vejo que Deus é o Tim. Posso estar errada, mas na minha visão, eu não percebo que Deus se admira com algo, um dom, um talento que Ele me deu. Porque Ele me deu, Ele sabe que aquilo é bom, que aquilo é legal, que aquilo eu faço bem, ou você faz bem. Deus não se admira com isso. Minha visão é essa, gente. Deus se admira muito mais, eu penso, quando a gente pega aquilo que está em cacos, aquilo que está em pedaço, aquilo que está assim, ó, destruído nas nossas vidas e fala, Deus, ó, toma, está aqui, eu tenho isso, o que o Senhor pode fazer? Eu reconheço que eu não posso mais a partir daqui, eu reconheço que eu não tenho forças mais, eu reconheço que eu perdi tudo, o que o Senhor pode fazer? Eu acho que Deus se admira muito mais com isso, porque aquilo que aparentemente não serve para nada, Deus pode fazer o milagre acontecer. Deus pode fazer o extraordinário nas nossas vidas. Vocês acham que aquele menino, aquele pequeno garoto, achava que aquele embrulho insignificante ia se tornar um milagre ali? Deus pode usar a sua insegurança. Quantas vezes nós somos inseguros para pregar? Nós somos inseguros, temos falta de coragem para dizer, para orar por uma pessoa. Deus quer usar a sua insegurança. Deus quer usar você. Não hesite. Não fique pensando que você, eu não tenho nada de extraordinário para oferecer para Deus. Eu não tenho talentos para oferecer para Deus. Porque Deus não está esperando por você, na esperança de que finalmente você leve a Ele seus talentos, as suas habilidades, as suas realizações, ou seus dons extraordinários. Deus está esperando que você entregue para Ele aquilo que pareça mais comum e mais insignificante para você. Porque na corrida de Deus, Deus usa o ordinário para se transformar em extraordinário. Amém? Você pode ficar de pé. Para finalizar, eu queria te dizer algo. Você se sente em pedaços, se achando ferido demais para ser qualificado para servir? Eu quero te lembrar que o milagre está no partir. O que foi partido por Deus se multiplicou para os seus propósitos.
Você se sente exausto? Você se sente desgastado? E tudo que resta para você são as sobras? Ótimo. Eu quero te dizer que Deus valoriza as suas sobras. Ele nunca desperdiça nenhum pedaço do que você tem para oferecer para Ele. Nada. Ou você acredita que você é insignificante demais para ser contado entre a multidão? Eu quero te dizer que os que não foram contados, contam. Deus conta com você para fazer a sua parte. Mesmo não tendo um dom extraordinário, pelo menos não ainda descoberto. Eu acho que todos têm. O problema é que a gente fica olhando para o dom do outro, né? Deus conta com você. Você tem uma parte a fazer. Deus está esperando você fazer essa parte. Não que se você não fizer, a obra não vai continuar. Vai. Mas Deus conta com você. E que bom que Ele conta com a gente, né? Você é tão comum que não possui dons e talentos notáveis para Deus usar? Ótimo. Deus usa o ordinário para fazer o extraordinário. Deus conta com você. Eu quero te dizer, você passou no teste. Abraça o seu lugar. Caminhe na presença de Deus. Deixa Deus usar os seus pedaços. Deixa Deus usar aquilo que está talvez até perdido. Feche os seus olhos, vamos orar. Não sei que palavra você esperava nessa noite. Mas eu sei que é exatamente isso que Deus queria falar essa noite. Deus quer usar os seus pedaços. Deus quer usar aquilo que parece insignificante para você. Jesus. Fale com Ele agora. Fale com Ele, meu irmão, minha irmã. Fale com Ele. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Diga isso a Ele, sim, sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, diga isso, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
que tu queres usar tudo em mim, tudo de mim. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Nos ajude a confiar em Ti, Jesus. Que até aquilo, Senhor, que nós vemos que não tem saída, quando nós olhamos para algo em nossas vidas que são limitações, aquilo que está despedaçado, o Senhor pode usar. O Senhor pode fazer cumprir propósitos, Deus. Tu és poderoso para curar pessoas aqui nessa noite, curar corações partidos, corações endurecidos, Deus. Pessoas que estão estagnadas, pessoas que pararam no meio do caminho, pessoas que estão à margem. Meu irmão, minha irmã, Deus não te quer à margem do caminho. Deus te quer no caminho. Deus te quer com foco ajustado para Ele. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso: aquele que era, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Cante isso. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus usar a sua história, deixa Deus usar as suas sobras, deixa Deus usar os seus pedaços, deixa Deus usar tudo de você, mas deixa Deus te usar. O único que pode impedir o agir de Deus, o propósito de Deus na sua vida é você mesmo. Não é o diabo, meu irmão, é você mesmo. Te entregamos tudo, Senhor. Você pode dizer isso para Ele nessa noite? Você pode colocar as suas mãos para frente, oferecer a Ele tudo. Fala: Senhor, eu te entrego tudo. Gente, isso é sério. Você está fazendo isso de coração? Isso é sério. Se você estiver entregando, entregue mesmo de fato. Não pegue de volta não. Entregue tudo, tudo a Ele. Tudo a Ele. Você quer uma direção? Entregue a Ele. Cíntia, mas eu não estou por inteiro. Acabei de te falar. Deus não quer simplesmente quando você está inteiro. Deus quer os seus pedaços. Mas entregue tudo a Ele. Amém? Obrigada, Jesus. Porque em Ti nós podemos confiar. Em Ti nós estamos seguros que tudo que nós colocarmos nas Suas mãos, o Senhor irá celebrar, o Senhor irá multiplicar.
Senhor irá se alegrar, o Senhor irá agir, o Senhor irá fazer tudo aquilo que nós colocamos nas suas mãos. Nunca está desperdiçado. Obrigada, Pai, porque nós podemos confiar em Ti. Nós podemos colocar as nossas limitações nas Tuas mãos. Nós podemos colocar as nossas tristezas, as nossas dificuldades. Nós podemos colocar aquilo que nós não somos e crer que o Senhor fará um grande milagre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Amanhã nós temos culto, 9h30 e 18 horas. Que Deus te guarde e te proteja. E que Deus revele pedaços na sua vida que você precisa entregar para Ele. Em nome de Jesus. Amém? Deixa Deus consertar aquilo que está quebrado aí, meu irmão. Nunca é tarde, amém? Deus conta com você. E Deus conta você. Aleluia.